Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, sou o pastor Paulo Damasceno e estou aqui para te fazer um convite para que você assista a essa mensagem onde eu falei sobre o que é um ministério de sucesso. Quais são as características de um ministério bem-sucedido? Pensa aí nessa pergunta, na sua opinião, o que caracteriza um ministério de sucesso? Uma mensagem rápida, de 20 minutos, baseado na vida de Jeremias. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Se você está passando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir se essa mensagem falar ao seu coração e compartilhar com outras pessoas. Fique aí com a mensagem da palavra de Deus. Um forte abraço, graça e paz. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Amém e amém. Você pode tomar assento? Meus queridos, vou pedir a sua atenção por 20 minutinhos. Talvez menos. Eu queria te fazer uma pergunta. Queria que você pensasse na resposta. Na sua opinião, olha só, preste atenção. Na sua opinião, o que é um ministério de sucesso? Pensa aí agora. O que é um ministério de sucesso? Quando eu estou falando ministério, eu não estou me referindo a uma igreja. Eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de um ministério pessoal. Alguém que tem um ministério pessoal. O que é um ministério de sucesso? Na sua concepção, o que você pensa quando você lembra de alguém que tem um ministério de sucesso? Você fala assim: não, essa pessoa tem um ministério de sucesso. Quais são as características? Certo? Pensou aí? Deus chamou Jeremias ainda criança. Jeremias era uma criança, era um adolescente, quando Deus falou com ele dizendo assim: antes que tu saísses da madre, eu te conheci, e antes que saísses do ventre, eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, Deus deu um ministério para Jeremias quando ele ainda estava no ventre. E Deus revelou a Jeremias quando era criança, que o ministério de Jeremias era para que ele fosse profeta para as nações. E Deus ainda faz uma promessa. No mesmo capítulo 1 de Jeremias, Deus ainda fala assim: olha, eles pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Só que a mensagem que Deus mandou Jeremias entregar para Israel, e principalmente para o rei de Israel, o rei de Judá, era o seguinte: esse é o tempo, essa era a mensagem que Deus mandou. Esse é o tempo em que eu vou levar o meu povo cativo para a Babilônia. Eu vou cumprir uma promessa que eu fiz no tempo do rei Manassés, de que eu ia levar Judá, ia levar o povo do reino do sul para ser cativo, e lá vocês vão passar 70 anos escravos. Essa era a mensagem. Só que quando Jeremias entregava essa mensagem para o rei, a mensagem era o seguinte: esse é o propósito e esse é o decreto de Deus. Então, se vocês quiserem ter menos prejuízos, se rendam ao rei de Babilônia. Só que haviam outros pseudo-profetas que diziam para o rei, dizendo assim: rei,
O braço do Senhor está conosco. Se Nabucodonosor vier contra nós, nós iremos destruí-lo. O Senhor está conosco. Então havia uma quantidade de profetas falsos que profetizavam bênção, que profetizavam livramento para o rei. E Jeremias, o único que profetizava: se rendam. Se rendam. Porque isso que vai acontecer é um decreto de Deus. E o que acontece? Por causa dessa mensagem que Deus mandou Jeremias entregar, Jeremias começou a ser odiado pela nação. Jeremias começou a ser repudiado pelos nobres. Jeremias começou a ser tido como profeta mentiroso pelos pseudo-profetas. E quando Jeremias entregava a palavra que Deus mandou, o rei chamava alguns dos seus soldados e dizia assim: coloquem ele na prisão, deixa ele lá por um tempo, para ele aprender a entregar aquilo que Deus realmente mandou. Jeremias ia lá e ficava preso. E de repente haviam rumores de que Nabucodonosor estava se organizando para invadir Judá e Jerusalém. E os profetas mais uma vez diziam: rei, o Senhor está conosco, fique tranquilo, o Senhor vai nos dar livramento. Aí o rei falava assim: faz o seguinte, chama Jeremias aqui. E quando chamavam Jeremias, diziam: Jeremias, qual é a palavra do Senhor? Jeremias dizia: se rendam, porque se vocês resistirem, aquele que não cair pela espada, cairá pela peste. E aquele que não cair pela peste será morto pela fome. E aqueles que sobrarem serão levados cativos para a Babilônia. E aí o rei falava assim: ah é? A prisão não deu certo? Coloque ele no cepo, coloque ele no tronco, açoite ele em praça pública, para que ele aprenda a não trazer falsas profecias para nós. E Jeremias ia e apanhava, e era açoitado, era envergonhado. Mas toda vez que o rei chamava Jeremias e dizia: Jeremias, qual é a palavra que o Senhor te mandou dizer? Jeremias dizia: rendam-se, rei, porque Nabucodonosor virá e vai destruir essa cidade. Tanto que, se você ler Jeremias capítulo 20, versículo 7, Jeremias fala assim, chorando: iludiste-me, Senhor. O Senhor me iludiu. O Senhor me chamou para ser profeta. O Senhor disse que eles pelejariam, mas não prevaleceriam contra mim. O Senhor me iludiu. Às vezes, deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa. Às vezes, diante do ministério, diante daquilo que Deus nos chamou, nós passamos momentos que não entendemos, e às vezes questionamos se realmente somos chamados. Às vezes questionamos: Senhor, será que é isso mesmo? O Senhor me chamou, mas é tanta prova, é tanta luta. Quantos já não pensaram em entregar aquilo que Deus deu? Quantos já não pensaram em abrir mão do seu chamado, em abrir mão do seu ministério, dizendo: não vou mais fazer isso não, eu vou entregar para outro, porque é muita luta. E aí colocaram Jeremias dentro de um calabouço. Calabouço é uma prisão subterrânea. E diz a Bíblia que Jeremias ficou ali por alguns anos. Mas quando Nabucodonosor deu a ordem: vamos invadir Judá, vamos invadir Jerusalém, vamos derrubar tudo, vamos queimar. A Bíblia fala que Zedequias, o rei, chamou mais uma vez Jeremias e disse: Jeremias, todos os profetas estão dizendo que o Senhor está do nosso lado. Todos os profetas estão dizendo que o Senhor nos dará vitória. E você o que diz? Jeremias disse: rei,
os teus filhos serão mortos, os teus olhos serão vazados, e o resto desse povo será levado como escravo para a Babilônia. Sabe o que aconteceu? Jeremias foi preso no pátio da guarda, depois de passar pela cisterna, pelo calabouço, pelo cepo. E quando Nabucodonosor começa a aplicar a invasão, os soldados começam a matar os soldados da Babilônia começam a matar os soldados israelenses, soldados judeus. Começam a matar muitos dos nobres. E aí o texto que nós lemos fala o seguinte: que mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, depois vazaram os olhos do rei. Mas quando Nebuzaradã, que era o capitão, general do exército da Babilônia, chegou diante de Jeremias, ele tinha uma ordem de Nabucodonosor. E Nebuzaradã falou assim: Jeremias, eu tenho uma ordem do rei da Babilônia. E a ordem é o seguinte: ele sabe que tudo isso que está acontecendo com o teu povo foi profetizado por você. Ele sabe que todo esse mal que está acontecendo com o povo de Israel é por causa dos próprios pecados do povo de Israel, e que Deus está exercendo juízo através dele, e que você foi o único que foi aquele que manteve a palavra que Deus te deu. Por isso Nabucodonosor mandou te fazer uma pergunta: se você quiser vir comigo para a Babilônia, você será tratado bem, você estará entre os nobres, você sentará na mesa junto com o imperador, você será poupado. Mas se você não quiser ir para a Babilônia, você pode ficar aqui com as ruínas do teu povo. E Jeremias falou assim: olha, Nebuzaradã, eu escolho continuar aqui na minha terra. Daniel, junto com seus 3 amigos, e Ezequiel já estavam na Babilônia. Mas Jeremias falou: não, eu vou continuar aqui. Mesmo que esta terra está devastada, mesmo que as casas estão destruídas, mesmo que apenas há ruínas no templo, eu vou continuar aqui junto com os pobres da terra. E o ministério de Jeremias termina com Jeremias escrevendo um livro que é chamado por Lamentações, aonde ele olha toda aquela devassidão, tudo aquilo que aconteceu, todas as casas destruídas, o templo abaixo, muitos corpos mortos, e ele vai escrevendo um livro chamado Lamentações de Jeremias, dizendo: olha, converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aí eu te faço uma pergunta: o ministério de Jeremias foi um ministério de sucesso? O ministério de Jeremias foi um ministério de sucesso? Foi. Sabe por quê? Porque Jeremias, mesmo diante do caos, ele continuou firme no propósito que Deus havia o designado. Mesmo diante das ruínas, mesmo diante do caos, Jeremias continuou fiel ao propósito que Deus havia constituído para a vida dele. Ele não saiu do propósito. Ele continuou fiel à mensagem que Deus deu, sendo um profeta para as nações. E mesmo terminando o seu ministério, diante das ruínas de Jerusalém, vendo parte do seu povo morrer pela espada e parte ser levado cativo, Jeremias teve o seu ministério bem sucedido. Olha só, Jesus falou assim sobre João Batista: dos nascidos de mulher,
Não há um maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, não há um maior do que João Batista. Aí eu te pergunto, qual foi o milagre que João Batista fez no seu ministério? Que grande acontecimento João Batista fez? João Batista não abriu o mar vermelho como Moisés. João Batista não ressuscitou mortos como Elias e Eliseu fizeram. João Batista não operou um único milagre. Mas sabe por quê? Que Jesus disse que não havia um maior do que João Batista, dos nascidos de mulher, porque João Batista cumpriu o seu propósito. Deus chamou João Batista para ser o porta-voz de Jesus, para anunciar a chegada do Messias. E como terminou o ministério de João Batista? Com ele decapitado. Às vezes precisamos mudar os nossos parâmetros de sucesso. Precisamos mudar os nossos parâmetros de ministério bem-sucedido. Às vezes pensamos, não, ministério bem-sucedido. Alguém que tem um ministério bem-sucedido é alguém que é conhecido no mundo inteiro. É alguém que é convidado para os maiores congressos. É alguém que tem a maior igreja da cidade. Ou uma igreja, um ministério que alcança todas as nações. Ah, essa pessoa é bem-sucedida. No padrão de Deus, sucesso é diferente do nosso padrão. Um ministério bem-sucedido é aquele que cumpre o propósito pelo qual Deus chamou para cumprir. Tem pessoas que Deus chamou para pastorear uma igreja com 50 pessoas, e ele vai passar a vida inteira pastoreando aquelas 50 ovelhas. Por quê? Porque esse foi o propósito que Deus designou para ele. E quando ele chegar na eternidade, o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, no muito eu te colocarei. E ele vai poder dizer: Senhor, aqui estão as 50 almas que o Senhor confiou a mim. Estão aqui, Senhor, as almas que o Senhor me deu. Eu fui fiel ao propósito que o Senhor entregou para mim. Um ministério bem sucedido é aquele que cumpre o propósito designado por Deus. Vamos ficar de pé. Espírito Santo, mediante a Tua palavra, Senhor, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que o Senhor abra os olhos espirituais da Tua igreja, para enxergar, Senhor, o propósito que o Senhor designou, para enxergar o ministério que o Senhor nos deu, para enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor já planejou para as nossas vidas, e que quando nós terminarmos, Senhor, a nossa lida aqui nessa terra, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, que mesmo preso, mesmo indo para ser decapitado por Nero, pôde dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa da justiça que está reservada para aqueles que amam o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te peço por cada obreiro, por cada pastor, por cada homem e mulher chamados pelo Senhor aqui essa noite, para que eles entendam, Senhor, que enquanto eles estiverem cumprindo o propósito que o Senhor entregou para eles, eles serão bem-sucedidos, talvez não na visão material, talvez não na visão da sociedade, mas serão bem-sucedidos, ó Deus, na visão do céu. Em nome de Jesus eu te peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção para cada irmão e para cada irmã que essa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deve ser por isso que está escrito: o que nos importa? Agradar a Deus ou agradar os homens?
escolha.